Efésios capítulo 3. Glória a Deus. Palavra conhecida. Aleluia. Vamos ler alguns versos da palavra do Senhor. E diz assim para nós: todos acharam? Amém. Amém ou não amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3. O mistério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Oh, glória! Graças a Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos aqui a algumas revelações de Deus. Aqui alguns mistérios de Deus que estava oculto, escondido ainda em Deus,
mas que através dos apóstolos, através dos profetas, através de Paulo, foi revelado, pelo Espírito de Deus para a humanidade, para a igreja e para os gentios e para todos aqueles que através do Evangelho passam a crer em Jesus. É importante ler alguns capítulos, é importante ler ele inteiro para que nós possamos compreender, porque muitas das vezes, irmãos, nós pegamos aqui apenas os versículos que falam de livramento, os versículos que falam de exaltação, os versículos que falam que Deus dá, que Deus promete, que Deus cumpre, e a gente pregar acerca disso, esquecendo da palavra ou do contexto anterior, que antes da promessa, antes de Deus falar que vai livrar, antes de Deus prometer algo, Ele vem trazendo uma advertência, aleluia, para todos aqueles que querem ser abençoados por Deus. E aqui nós estamos diante de um mistério de Deus, um mistério que através, como o apóstolo Paulo diz aqui, a revelação ou a dispensação da graça. Quando ele está dizendo isso, ele está falando o seguinte, que a dispensação da graça é a mesma época, é a mesma era em que a igreja está fundada, arraigada na terra e na responsabilidade de levar o Evangelho, a revelação de Deus, para aqueles que estão lá fora, que ainda não tiveram a revelação da graça de Deus para também ser salva. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está falando o seguinte, que se nós não orarmos, que se nós não buscarmos a presença de Deus, que se nós não passarmos a aprofundar no mistério de Deus, para que nós possamos conhecer a plenitude, aleluia, do Senhor, conhecer a Deus, nós não conseguiremos, aleluia, permanecer firmado, fundado em amor no reino de Deus. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, que a era ou a dispensação da graça é o mesmo tempo, é a mesma era, é a mesma dispensação, aleluia, do Espírito Santo. Nós só conseguimos chegar até aqui, nós só conseguimos chegar até Cristo, porque o Espírito Santo, que esse mesmo tempo da igreja, é o mesmo tempo do Espírito, é o Espírito de Deus que está trabalhando, é o Espírito de Deus que está agindo, é o Espírito de Deus que está convencendo, é o Espírito de Deus que está dando livramento, é o Espírito de Deus que nos traz para a presença do Senhor, para podermos orar e buscar o Senhor. Então Paulo está dizendo que havia um mistério de Deus, mas que através dele, aleluia, esse mistério foi revelado através dos profetas, através dos apóstolos, aleluia, esse mistério foi revelado e chegado até, aleluia, a plenitude dos gentios, esse tempo, aleluia, quando os gentios receberam a palavra e foram, aleluia, salvos pela graça de Deus, aleluia, pelo poder do Evangelho, eles puderam ser, aleluia, também ser salvos. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, Paulo dizendo aqui, irmãos, ele está dizendo assim que nós precisamos ser como Ele. Como assim ser como Ele? Prisioneiros de Cristo. Nós precisamos ser presos. Como que nós somos presos de Cristo, prisioneiros de Cristo? Quando nós, ou a nossa vida, já não faz mais sentido para o mundo, mas nós conhecemos a Cristo e nós deixamos Ele, aleluia, dominar a nossa vida, reger a nossa vida. Quando nós deixamos Ele conduzir a minha e a sua vida, aí sim nós tornamos prisioneiros de Cristo. Sabe como que isso acontece? Aleluia, quando nós, aleluia, passamos a desejar conhecer plenamente a Cristo. Se nós não conhecermos a Jesus, nós não nos tornaremos prisioneiros de Cristo. Os gentios no tempo, na aliança passada, aleluia, eles não tinham a oportunidade de salvação. Mas Jesus chamou o apóstolo Paulo e deu a ele essa tarefa.
e ele se fez o pregador dos gentios. E através dele, a revelação de Deus, a graça de Deus, chegou àqueles que eram povos sem Deus no mundo. Agora Paulo está dizendo, aleluia, que esse tempo é o tempo da graça, é o tempo do Espírito Santo. E que ele quer que todos, aleluia, possam conhecer a Deus. E conhecendo a Deus através do ministério de Paulo. Paulo, quando ele pregava na terra, aleluia, quando ele estava sobre essa terra pregando a palavra, ele sofreu muito. Ele passou por perseguições, prisões, ele passou fome, ele sentiu frio, ele passou sede, mas ele não desistiu, porque ele tinha uma responsabilidade de levar a palavra de Deus para aquele povo que não tinha a oportunidade de salvação. Os judeus, eles eram exclusivos, achavam que somente eles podiam ter salvação. E vem Paulo e revoluciona tudo. Aí Paulo agora vai dizer para os gentios que ele é feliz porque ele sabe que os gentios receberam a palavra, se converteram e estão firmes. Mas os gentios, Paulo tinha uma preocupação, por quê? Porque Paulo sofria, era preso, tentava confundir, tentavam distorcer o evangelho que Paulo estava pregando, tentavam parar Paulo para que ele não pregasse. E o povo que Paulo ganhava para Cristo ficavam sabendo disso, das perseguições, de que eles tentavam colocar Paulo como falso, como herege. E Paulo preocupava que esses novos convertidos, que os gentios, eles pudessem desistir e voltar para trás. Então vem Paulo agora dizendo o seguinte, olha só o que Paulo vai dizer: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Paulo vem dizer, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, porque são a vossa glória. Então Paulo tinha essa preocupação, mas ele dizia o seguinte: não desfaleçais, procura conhecer a Cristo, seu Salvador, procura aprofundar na graça de Deus, porque isso é a vossa glória. E quando nós olhamos, nós vemos Paulo um pouco mais adiante dizendo o seguinte: por causa disto eu me ponho de joelhos, porque o crente, se ele parar de orar, ele morre. Porque o crente, se ele parar de buscar a presença de Deus, ele desanima, ele esmurece, ele desiste da caminhada, ele perde a fé. Ora, a fé, ela vem, aleluia, ela é acrescentada quando nós ouvimos, e nós ouvimos o que? A palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Se o crente parar de orar, se o crente parar de buscar conhecer a Deus, e como é que nós conhecemos a Deus? É através da palavra. Se nós pararmos de examinar a palavra de Deus, nós esmurecemos, perdemos a nossa fé, e aí nós morremos. Por que é importante guardar a palavra? E por que é importante lermos a palavra? Por quê? Porque se nós lermos a palavra, enquanto ela estiver no nosso coração, nós temos fé. Mas se a palavra sair do nosso coração, e se nós não lermos mais a palavra, então a nossa fé acaba. E ela acabando, nós também morremos espiritualmente. Mas Paulo está dizendo, por causa disso, eu me ponho de joelho. E agora aqui eu quero que os irmãos entendam uma coisa: por que nós não podemos parar de orar? E por que nós não podemos parar de ler a palavra de Deus? Olha só, Paulo diz assim: por causa disso, eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Sabe por que há muitas brigas, divórcios? Por que há muitos desamores, desafetos dentro da família? Porque a família não toma o nome do Senhor Jesus
do nosso Pai que está no céu e coloca no centro da tua casa. Por quê? Porque lá mais no finalzinho Paulo vai dizer o seguinte: é para você poder conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Quando você conhece Jesus, quando você conhece a Deus, quando você entende, passa a saber o que Deus promove na sua casa, na sua família, você toma o nome do Senhor e coloca no centro da tua casa, da tua família. E aí a paz que excede, porque a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, chama-se Jesus Cristo. Irmãos, mas o que eu quero trazer para os irmãos é isso aqui que eu já vou finalizar. Paulo vai dizer o seguinte: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados. Corroborados. Tem algumas traduções, irmãos, tem algumas aplicações acerca desta palavra, a causa, o porquê que Paulo se coloca de joelho. Ele vai dizer para que vocês estejam corroborados, para que vocês estejam confirmados, para que vocês estejam comprovados, para que vocês estejam apoiados, aleluia, no amor de Deus. Isso é somente através do conhecimento, conhecer a Deus. Paulo estava orando, colocando em joelho, para que o povo pudesse ter interesse de orar, ter interesse de buscar conhecer a Deus, para que o povo tivesse interesse de aprofundar na graça, na multiforme sabedoria de Deus, para não desistir. Tem crente que já desistiu de orar, tem crente que já desistiu de ler a palavra. Eu vou um pouco mais além, tem crente que já desistiu de ir para o céu, já pegou a sua Bíblia, fechou, colocou no canto e falou assim: eu não vou mais na igreja, esse negócio de servir a Deus, de orar, de ler a palavra, isso é balela, isso não funciona. Tem crente que, por esmurecer, por não querer mais orar, ele já não tem mais confiança que Jesus vem. Então Paulo está dizendo o seguinte: não desfaleceis, ou não desfaleçais, mas eu me ponho de joelho para que vocês estejam apoiados na graça de Deus, no poder de Deus, no Espírito Santo, para que vocês estejam confirmados pela graça de Deus. Glória a Deus. Aí Paulo segue dizendo ainda um pouco mais. Ele diz para que estejam o quê? Corroborados, com poder pelo Espírito no homem interior. É aqui dentro. É aqui dentro, é no homem interior. Não é no homem exterior, não. Não é no seu jeito de andar, de falar, não. É também. Mas ele quer que Jesus esteja aqui dentro. Dentro do meu e do seu coração. Aleluia. No homem interior. Para que você esteja apoiado, confirmado no Espírito de Deus que habita dentro do teu coração. Tem que deixar ele habitar no seu coração. Aleluia. E aí ele segue dizendo o seguinte: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Glória a Deus. Aí ele vai dizer: arraigados, é estabelecido aqui, ó, na memória. Cristo tem que estar o que? Corroborado aqui dentro. Você tem que ter apoiado, estar apoiado, confirmado no Espírito Santo, e ele tem que habitar no teu coração. Mas você precisa estar também arraigado, que é estabelecido na memória. Cristo tem que dominar a tua mente. Você tem que dar lugar para Jesus. E a oração é um desses mistérios que te faz ter comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo, primeiro a tua mente, depois o teu coração. E aí você conhece a Cristo, e aí você, aleluia, está apoiado no Espírito Santo. E aí o amor de Deus, o Espírito Santo, está aqui na tua mente. E a partir desse momento, aleluia, ninguém te tira mais da presença de Deus. A partir desse momento, ninguém tem o poder de te persuadir, de fazer você voltar para trás, desanimar. Porque daqui para frente, aleluia, o alvo é o céu. E em breve nós
nós estaremos lá com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas arraigado é estabelecido na memória, é nos costumes. Aleluia, é na mesma ideia. Porque não é só você, é todos. E aí, nós temos ainda arraigado, sabe o que é? Quando você está com o machado no tronco de uma árvore e você corta, aí ela tomba, aquela parte que dá as folhagens e os galhos, você leva para onde você quer. Mas a raiz, o tronco que fica fincado na terra, ele está ali, ninguém arranca, ninguém tira, ninguém carrega, se não arrancar, cavar muito fundo e arrancar pela raiz. Sabe o que é arraigados? Também é enraizados. Cristo precisa, o Espírito Santo precisa, através da oração e da palavra, ele precisa estar aqui, ó, dentro do teu coração, corroborado, você apoiado, você confirmado, mas ele precisa estar aqui também na tua mente, arraigado, precisa estar nos teus costumes, no teu modo de andar, no teu modo de falar, no teu modo de agir, mas você precisa estar enraizado no reino de Deus, enraizado em Cristo, porque arraigado também significa lançado raiz, enraizado. Você precisa se lançar no reino de Deus, você precisa se enraizar, você precisa se aprofundar no reino de Deus. Aí Paulo ainda chega dizendo, tudo isso é para que você possa, aleluia, para que Cristo possa habitar em você pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura. Você conhece? Você sabe qual que é a largura do amor de Deus? O que é que Deus pode fazer pela tua vida? O que é que Deus pode fazer na vida e nos seus planos, nos seus projetos, naquilo que você precisa, para que você possa compreender o comprimento, para que você possa compreender a altura e a profundidade, para que você possa conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude do Espírito de Deus. Irmãos, agora eu quero dizer para você uma coisa, eu quero fazer uma pergunta. Será que você conhece Deus? Será que você conhece o seu Senhor? Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para você conhecer e para você entender e conhecer Deus, o seu Senhor, tem muito crente, e eu vou colocar aqui num censo de 90% dos crentes não conhece Deus, fala no Senhor, prega uma palavra, oram, é até batizado no Espírito Santo, mas não conhece Deus. Sabe por quê que não conhece? Por que eu falo isso? Porque se fosse assim, irmãos, muitas coisas que estão acontecendo não aconteceriam. E para poder conhecer a Deus, é só do jeito que Paulo falou. Por causa disso eu me ponho de joelho. É só na oração, é só tendo comunhão, é só colocando a cara no pó, é só batendo o joelho no chão, é só não ter pressa de orar, de parar de orar, é só ter mesmo prazer de entrar na presença de Deus em oração e deixar que Ele domine toda a tua vida. Aleluia. Então, irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê livramento, e que Deus ilumine a tua mente, queime no teu coração, e que esse desejo de orar mais e mais, de consagrar, de separar a tua vida para Deus, aleluia, possa aumentar na tua vida, e que você possa fazer, aleluia, esse propósito de orar e buscar o Senhor. E aí você vai entender, aleluia, você vai saber que Deus, Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que você pensa, daquilo que você pede e daquilo que você quer. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.